Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como é bom, né, estarmos na casa do nosso Deus mais uma vez, nesta semana, junto com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos e em adoração ao nome do nosso Deus. Eu quero pensar com os irmãos hoje, vou usar também uma das reflexões, ou um pedaço das reflexões diárias que nós temos recebido, né, nesse mês de maio, uma família. Aliás, uma reflexão baseada em cada família bíblica, com lições valiosas para nós, para cada um de nós, para a nossa casa, para as nossas famílias também. E o tema, eu creio que vocês já tenham visto, né, através da divulgação, nós vamos falar hoje sobre o alto preço do pecado. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, com exceção da irmã Maria Menina, ela não vale responder não, que ela é fera ali no negócio. O alto preço do pecado, isso foi baseado em que família? Quem lembra aí? Na família de... Vem sempre assim, né? Sempre vem na família de fulano, aí o que vai acontecer, ou o que aconteceu. Aqui veio na família de fulano, o alto preço do pecado. Quem se habilita aí? Com exceção de Maria, menino. Maria não vale. Hã? Acã? Davi, ó, a Cristolândia aí, ó, firme e forte. Davi, na família de Davi, o alto preço. Aí vamos lá no texto que foi usado, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 36. Na última vez que eu falei, semana passada foi o pastor Tadeu, eu falei sobre perdão e prosperidade. E hoje vamos bater um papo aqui, vamos conversar um pouco sobre o alto preço do pecado, que foi justamente o que aconteceu na família de Davi. Deixe sua Bíblia aberta, que depois nós vamos falar e usar também outros textos para enriquecer o nosso estudo nesta noite. O texto vai dizer assim: mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Esse foi o texto que foi usado. Na verdade, esse texto aqui é um final, é o desfecho, né? O finalzinho ali do que acontece na família de Davi. E, lógico, né, baseado nesse mês da família, baseado nessa ideia do alto preço, um pecado, uma atitude, irmãos, que gerou ou desencadeou praticamente numa desgraça dentro da família de Davi. Um desfecho muito triste, irmãos, mas que trouxe consigo também consequências desagradáveis. A ira, a ambição, desejo e culminou em morte. O preço que Davi paga, irmãos, por conta do seu pecado é um preço muito alto. Um preço muito alto. E por que esse preço tornou-se alto? Porque esse preço não se limitou apenas à vida dele, que tem pecados que às vezes o peso do pecado fica só sobre nós, sobre os nossos ombros. Às vezes. Mas na maioria das vezes, o peso do pecado ele acaba sendo também subdividido na nossa família, junto dos nossos. No contexto aqui, irmãos, vai falar sobre Aminon, ele é dominado por um desejo doentio pela sua irmã Tamar. Absalão, então, quando toma o conhecimento do que o seu irmão fizera com a sua irmã, ele então toma as dores, e aí, a partir daquilo dali, irmãos, ele se vinga, matando o seu irmão, e não bastasse isso, ele começa, então, a entrar numa rota de colisão junto com o seu pai. E o texto vai dizer que ele tinha algumas características que talvez fizessem dele pensar da maneira como pensou e começou a se achar. O texto vai dizer que ele era de uma beleza que jamais vista naquele tempo. Era um homem bonito, tinha os cabelos lindos. A Bíblia retrata Absalão como uma pessoa diferente à luz daquele tempo. E essas coisas entram no coração dele, massageiam o coração dele, e chega um ponto que ele começa, então, a almejar o próprio trono do pai. E a história vai dizer que Davi precisa, em determinado momento, fugir de Absalão. E não muito distante, quando ele se rebela, então, contra seu pai, o exército do seu pai, então, vai de encontro a ele.
Mas tem algumas situações, alguns destaques aqui nessa situação aqui de Absalão e Davi, que muito me chamou a atenção e nos chama a atenção também, é a reação de Davi em relação a tudo quanto seu filho vinha fazendo contra ele, as investidas contra ele, o comportamento contra ele, contra o seu reino. E o texto vai mostrar para nós, irmãos, lá em 2 Samuel, não precisa abrir, capítulo 18, versículo 5. É quando o exército, então, vai atrás de Absalão e das pessoas que, de certa forma, abraçaram a sua ideia. E Davi, com todo cuidado, com todo carinho, ele dá uma ordem aos seus capitães. Ele diz para eles o seguinte, não façam mal ao menino. Esse destaque aqui, irmãos, é pelo amor que Davi tinha em relação ao seu filho. Por tudo quanto ele fizer, ainda assim, o seu amor permanecia firme e forte. E ele, então, dá a ordem aos seus capitães, façam o que quiserem fazer, mas não façam mal ao menino. O texto bíblico de 2 Samuel 18,5 vai dizer assim, deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itaí, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Mas não valeu muito, não teve como. A história vai dizer que ele foge nessa fuga, né? O cabelo dele, naquilo que era a beleza dele, acaba sendo entrelaçado num galho, e ele então vem à morte. E diz o texto também que quando Davi toma conhecimento da morte de Absalão, ele é tomado de um pranto, de uma coisa assim, que as pessoas jamais viram também à luz daquele tempo. O luto de Davi em relação ao seu filho. E eu fiquei pensando comigo mesmo, quando a gente lê a história, Deus sempre mostra algo diferente para nós, né? Eu fiquei pensando acerca de nós mesmos, acerca das nossas vidas. A nossa vida errante, a nossa vida pecaminosa, a nossa vida, às vezes, com tantas coisas que fazemos que desagradam a Deus. Mas eu vejo um Deus com um comportamento muito parecido com esse, sempre olhando para nós, e não tem como a gente ler isso aqui e não pensar em Jó, que é quando Deus olha para ele e fala, só não toca, né? Toca na vida dele, toca na carne dele, mas Deus preserva o seu servo Jó. E Deus nos preserva também em amor, irmãos. O amor de Deus é algo que a gente não consegue compreender, a gente não consegue mensurar. Mas quando eu olho para esse texto, o amor de Davi em relação ao seu filho, não tem como a gente não comparar também do amor de Deus em relação a nós. Pobres ovelhas errantes no caminho, e Deus, com a sua graça e favor, continua olhando para nós. E daí eu tiro, irmãos, 2 pensamentos para nós nesta noite, acerca desse alto preço. E do que a gente pode fazer para evitar esse alto preço? O que nós podemos fazer para evitar este alto preço? E a primeira ideia que eu quero pensar com vocês é justamente a importância da vigilância. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Se você quiser abrir ou se quiser acompanhar aqui, eles vão projetar aqui. O texto vai dizer assim, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Muito formosa. Percebam vocês que de uma forma despretensiosa, talvez, num final de tarde, Davi então se depara com uma cena que chama a sua atenção. E na reflexão diária, né, se você não ouviu, essa foi do dia 14, você pode voltar lá depois para comparar o que a gente está falando aqui e o que foi falado na reflexão também. O pastor Tadeu colocou o seguinte, se tornou o maior rei de Israel. Davi governou por 40 anos. Ele tornou-se notório, tanto ele, quanto o seu nome, quanto o seu próprio reino. Davi foi um hábil administrador. Davi foi um estadista incomum, ou seja, aquela pessoa que conduz os negócios de um governo. Davi foi um guerreiro audacioso. Davi era estrategista. Davi acumulou tanto riqueza como também glória. E ele fecha dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
E aí, irmãos, eu parei e comecei a pensar comigo mesmo e analisar acerca desse texto aqui, desse contexto aqui. Percebam vocês que um homem com todas essas qualificações, com todas essas coisas, com tudo que aconteceu com ele, com quem ele era, com quem Davi era, fica claro para nós, irmãos, que aqui nesse ponto em especial, Davi deixou de lado um pouquinho da sua observância. Vale lembrar, queridos, que todos nós, sem exceção, somos tentados a pecar, todos os dias. Todos nós, sem exceção. Não importando o cargo que nós temos, não importando a função que nós temos, todos os dias nós somos colocados à prova, irmãos. Vejam que o próprio Jesus, quando é levado ao deserto, o próprio Jesus também fora colocado à prova, fora tentado pelo diabo. E nós também somos, irmãos, todos os dias. De maneira diferente, é verdade. Situações diferentes, tentações diferentes, é verdade. Mas todos nós somos colocados à prova durante todos os dias. E o pecado, irmãos, embora ele tenha tido um peso na família de Davi, o pecado, assim como a salvação, o pecado ele é pessoal. A pessoa, quando peca, a pessoa começa pecando sozinha. Ela pode induzir outras pessoas ao pecado, sim. Mas o pecado ele é pessoal. Eu posso tanto pecar como não pecar, como abrir mão do pecado. Mas a responsabilidade maior, irmãos, ela está sobre nós, sobre a vigilância em não chegar ao ponto de pecar. E Davi mostra para nós, irmãos, que nesse tempo aqui, nesta tarde, nesse dia na vida de Davi, ele falhou nessa vigilância. E louvado seja Deus, irmãos, porque hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que norteia os nossos passos, que abre os nossos olhos, que dilatam os nossos ouvidos e abre a nossa mente para nós recebermos da parte de Deus orientações para não vacilar, para não pecar, para não perder essa vigilância. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 15, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Feliz é o homem que, quando posto à prova, consegue resistir à provação, consegue resistir à tentação, consegue resistir aos desejos da carne, que é uma das grandes vilãs, é a nossa carne. E aí Tiago vem dizer que bem-aventurado é o homem que persevera, é aquele homem que consegue buscar forças para resistir às provações. E o texto continua dizendo assim: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, é um sacrifício que é feito, é um esforço que eu faço para não pecar, mas eu tenho uma coroação, eu tenho uma premiação. E a primeira delas, irmãos, eu entendo que é viver em paz. Tem pecado que ele é tão acentuado em nossas vidas que ele nos tira a paz, traz inquietação para nós. E temos falado nisso aqui nesse mês da família em especial. Questões que nos tiram até mesmo do sério, irmão, às vezes. Mas aí Tiago vai mostrar para nós que vale a pena, seremos bem-aventurados se nós conseguirmos guardar isso. E seremos coroados também se fizermos assim. E ele continua dizendo: a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O versículo 13 vai dizer assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. E às vezes as pessoas trazem essa ideia de que o Senhor está me colocando à prova. O Senhor está isso, o Senhor está aquilo, o Senhor está, o Senhor. E aí Tiago vem dizer assim, ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece os nossos, como diz na Cristolândia, conhece os nossos gatilhos, sabe onde estão as nossas fraquezas. E dificilmente Deus vai nos colocar numa condição em que a gente se depare com isso, fique frente a frente com essas questões onde Ele sabe que nós vamos cair. E aí Tiago vem dizer para nós, não diga que foi Deus. Ele continua dizendo no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Como eu disse aqui, irmãos, o pecado original de Davi aqui, que a Bíblia relata para nós, foi o adultério.
Mas tem tantos outros pecados, irmãos, que acabam também nos seduzindo, acabam também nos atraindo, nos colocando à prova. E o versículo 15 vai dizer assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o que? Ao pecado. Ou seja, aconteceu. E o pecado, uma vez consumado, faz o quê? Gera a morte, irmãos. A morte. Na família de Davi, a morte foi física, mas eu vejo o Tiago mostrando para nós aqui que essa morte aqui é morte espiritual, é morte moral, é morte familiar, é morte social. O pecado, às vezes, quando entra em nosso coração, irmãos, quando não somos vigilantes e deixamos ele entrar, ele faz estragos que talvez não chegue ao extremo, igual na família de Davi. Mas ele traz estragos e mortes também em outras áreas, irmãos, da nossa vida. E isso fica claro para nós que todos nós, irmãos, somos passivos a pecar. E aí a vigilância, eu destaco a vigilância aqui, ela precisa, assim como o pecado, a vigilância ela é pessoal. Sou eu quem tenho que vigiar, irmãos. Sou eu quem tenho que me policiar. Sou eu quem tenho que estar em sintonia com Deus, fechando os meus olhos, se for preciso, tapando os meus ouvidos, se for necessário. Sou eu quem decido, irmãos. Sabe por quê? Como Davi, basta um descuido, irmãos. Um deslize, um olhar, uma fraqueza, para que o pecado entre no coração e traga consigo as suas consequências. Como diz Tiago, uma vez consumado, gera morte. Davi fala, irmãos, nesse aspecto vigilância aqui. Fica claro para nós. Mas a Bíblia apresenta para nós, Tiago mostra para nós, que se quisermos sermos bem-aventurados no Senhor, nós precisamos com perseverança, irmãos. Com perseverança, é batalhar mesmo, é lutar mesmo, é resistir mesmo às tentações, às pressões. É resistir às provocações do diabo que ele tem se levantado contra nós. E é o que Deus espera de nós. Ele falhou, mas nós não precisamos falhar, irmãos. Nós não precisamos falhar. E eu faço mais um destaque aqui, irmãos. Nós falhamos às vezes, e eu não quero aqui forçar o texto, mas eu preciso trazer isso para os irmãos. Nós falhamos às vezes quando nós achamos que podemos dominar o pecado. Quando achamos ou pensamos que podemos dominar o pecado. E eu acho que quanto mais nós pensamos assim, mais propícios a pecar nós estamos, se é que já não estamos em pecado. E há um contraste aqui, irmãos, muito grande na vida de Davi, do posicionamento de Davi, muito grande. Vejam vocês que 1 Samuel capítulo 17, você não precisa abrir. Davi vence o gigante Golias, a história que nós conhecemos bem. E o texto vai mostrar para nós, irmãos, que os filisteus estavam de um lado, os israelitas estavam do outro, num monte. E entre eles havia justamente um vale. Vale esse chamado de Elá. Haviam entre eles dois vales, ou seja, eles desciam, pelejavam, e cada um voltava para o seu pedaço. Cada um deles voltava para o seu espaço. Lá em 1 Samuel 17,3, você não precisa abrir, vai dizer assim: estavam estes no monte, do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém. E entre eles estava justamente o vale. E por que eu destaco isso, irmãos? Porque neste tempo aqui, quem era Davi? Quem era Davi? A Bíblia vai mostrar para nós que era um mero pastor de ovelhas, cuidava do rebanho do seu pai. E quando Davi chega nesse contexto aqui, ele só tinha que ir lá ver como é que seus irmãos estavam, levar o de comer para eles e só. Foi o que seu pai Jessé mandou que ele fizesse. Mas quando ele chega ali, que ele vê um insulto dos filisteus em relação ao povo de Deus, ele é tomado, irmão, de um sentimento, de uma revolta com aquelas coisas, e se posiciona, então, de uma maneira que ninguém jamais esperava. Davi se prontifica, então, a lutar. E ele faz isso, irmãos.
Mas é um tempo em que Davi está em total sintonia com Deus, irmãos. E é justamente no vale que Davi busca ter mais conexão com Deus, irmãos. É no vale que ele se prepara para enfrentar o gigante. É do vale que Davi retira as pedras para investir contra Golias, irmãos. É no vale, quando Davi, aparentemente, à luz daquele tempo, daqueles homens, era, entre aspas, desculpa a expressão, um Zé Ninguém. Nem os seus irmãos faziam voto nele. Davi não era nada à vista daqueles homens, à vista daquele tempo, mas era um homem que estava em sintonia com Deus. A sua vigilância é algo que fica nítido para nós, irmãos, quando ele é tomado de raiva e fala que como é que vocês deixam zombar do Deus de Israel e não fazem nada? Ou seja, o estado espiritual de Davi o leva, irmãos, a se posicionar de uma forma diferente, como todo o exército de Israel não se posicionara. E era justamente quando, de onde menos se esperava, foi onde tudo aconteceu. E Davi estava eu entendo que nesse clima, irmãos, porque ele sabia bem o seu oponente. Ele tinha a visão de quem era Golias. Ele tinha ouvido falar de quem era Golias. E ele sabia do que é que Golias era capaz. E quando eu olho para esse tempo, para esse contexto aqui, irmãos, eu começo a pensar também acerca das nossas vidas. Nós sabemos quem é o nosso oponente. Nós sabemos contra quem devemos lutar. Nós sabemos, em determinados momentos, nós conhecemos as nossas fraquezas, conhecemos os nossos gatilhos e sabemos como também nos precaver contra isso. Na vida de Davi era Golias. O seu desafio era Golias. Mas na nossa vida, na minha e na sua, pode ser uma outra coisa. E quando eu apresento aqui como contraste, irmãos, porque quando Davi cai, Davi está onde? O texto em que nós lemos inicialmente. Está no trono, irmãos. Davi está no palácio, Davi está por cima. Davi agora está reinando, irmãos. E o que isso fica claro para nós? Que quando Davi, na verdade, não era nada, aí é que ele foi forte, revestido pela graça e o poder de Deus na vida dele, lá no vale. Mas quando Davi está no trono, quando ele está em alta, Davi acaba fracassando na sua vigilância. Por ser rei? Eu não sei. Mas quando eu olho para nós, irmãos, para as nossas vidas, eu fico olhando que às vezes nós temos um comportamento assim de achar que nós estamos por cima, de achar que nós podemos tratar o pecado, de achar que nós sabemos a hora de parar com o pecado, de achar que nós vamos até onde nós queremos ir, como o pastor Tadeu colocou agora esses dias aqui. Que o pecado, às vezes, ele dura mais tempo do que a gente gostaria que durasse. Ele cobra de nós um preço até mais alto e mais caro do que a gente estava disposto a pagar. E ele nos faz também passar por situações em que nós não estamos dispostos a passar, irmãos. Quando o assunto é pecado, irmãos, pecado é pecado. Mas o destaque que eu faço aqui é em relação à vigilância. Eu vejo que no Vale Davi tinha uma vigilância ainda maior, um cuidado ainda maior. Mas quando ele estava no trono, irmãos, nesse episódio aqui em especial, ele fracassa na sua vigilância. Isso nos serve de alerta, irmão, para todos nós, sem exceção. Todos nós. Mateus capítulo 26, versículo 41, vai dizer assim: vigiai, pois, e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, irmãos. A carne é fraca. Quando o assunto é pecado, não sou eu o forte, irmãos. Quando o assunto é pecado,
Não é a minha formação que vai me abster do pecado, de não me deixar pecar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um dos momentos em que nós mais temos que nos precaver contra o pecado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer também, vai nos alertar também. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, diz a minha versão. Devorar, irmãos. Devorar. As consequências do pecado, irmãos, são trágicas, 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 trágicas. E tudo que Satanás quer é justamente nos levar a isso. E tudo que ele precisa, irmãos, é de um momento de descuido, de vacilo. Tudo que ele precisa de nós é de uma oportunidade. Tudo que ele precisa de nós é uma oportunidade. Aqui, irmãos, Davi, dos 10 mandamentos, embora as leis foram 613, mas em destaque, os 10 mandamentos, só que nesse fato, Davi comete 3, irmãos. 3 pecados. Êxodo capítulo 20, versículo 13, vai dizer o quê? Não matarás. E Davi matou. Versículo 14 vai dizer assim, não adulterarás. E Davi adulterou. Versículo 17 vai dizer o seguinte, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. E Davi não foi vigilante, irmãos. Numa tacada só, ele transgride 3 vezes contra Deus. E é esse pecado, irmãos, que Hebreus vai dizer que tão de perto nos rodeia. É esse pecado que fica pertinho de nós, irmãos. É esse pecado que fica tentando nos tirar da presença de Deus. É esse pecado que fica tentando entrar na minha vida, para que através da minha vida entre também na minha casa. João vem dizer para nós que ele veio somente para isso, para matar, para roubar e para destruir. Mas ele precisa começar em alguém. Ele precisa começar em alguém. E essas advertências aqui é para que esse alguém não sejamos nenhum de nós, nem eu, nem você, nem quem nos assiste na transmissão. As advertências são por conta disso, irmãos. São por conta disso. E as consequências que vêm depois, irmãos, as consequências são, como eu disse, desastrosas. O texto que nós lemos aqui é o finalzinho do que acontecera dentro da família de Davi. Dentro da casa de Davi. Junto aos seus filhos. Até que ponto, irmão, você está disposto a ir com o seu pecado? Até que ponto você está disposto, ou qual o preço que você está disposto a pagar por esse pecado? Até quando você está preparado, ou o quanto você está preparado para as consequências do pecado? Porque uma hora, irmãos, a conta do pecado chega. Uma hora a conta do pecado chega. Isso é fato. Chegou para Davi. E chega para nós também, irmãos. Então, irmãos, a primeira advertência aqui é que nós sejamos vigilantes. Vigilantes. Vigilantes para que possamos enxergar ou para que possamos ter uma visão espiritual acerca das coisas, para que não venhamos cair, para que não venhamos pecar, para que não venhamos transgredir contra a palavra de Deus. E eu estava pensando comigo mesmo, a Bíblia não relata isso daqui. O relato aqui está descrito em relação à família de Davi. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, e a família de Batseba? E a família de Urias, irmãos? Percebam? Como é que os familiares dele, como é que não receberam esses acontecimentos? Vejam que a escala da destruição, ela não se limita. A Bíblia só relata a família de Davi, é verdade, mas se formos olhar por uma ótica mais ampla, como é que não ficaram também essas famílias, irmãos? É um estrago muito grande, filhos. É uma destruição muito grande, que não vale a pena. Então, naquilo que depender de mim, naquilo que depender de nós,
Que a vigilância seja permanente em nossas vidas, irmãos. O nosso espírito pode até estar pronto, mas a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa estará sempre lutando, né, contra o nosso espírito. Sempre estará lutando. Então, a nossa vigilância tem que ser para quê? Para que nós não venhamos ser vencidos pela nossa carne, pela nossa matéria. Para que nós não venhamos pecar. Para que nós não venhamos acarretar pecados sobre nós. E, consequentemente, levar pecados também para dentro da nossa casa. Ou levar pecado, sofrimento e dor para outras pessoas também. É responsabilidade nossa, irmãos. É responsabilidade nossa. Se o pecado ele é pessoal, a vigilância também, ela é pessoal. Precisa começar em mim, precisa começar em você também. Amém, queridos? Segundo ponto que eu quero pensar com vocês sobre esse alto preço é a importância de reconhecer também os seus pecados, ou os nossos pecados. Agora vamos lá em Salmos capítulo 51, versículo de 1 a 3. Salmos 51, versículos de 1 a 3. Vai dizer assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, eu entendo que uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando o assunto é pecado é reconhecer o pecado. O processo, né, da santificação é reconhecer o pecado, é confessar o pecado, é se arrepender e abandonar o pecado. Não pode haver sintonia com o crente e o pecado. Nós não podemos pecar de maneira deliberada, pecar com consciência, pecar sabendo que estou pecando. Não. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Porque quando reconhecemos que estamos em pecado, nós reconhecemos que estamos no erro. Quando isso não acontece, irmãos, quando nós não reconhecemos que estamos em pecado, isso é triste demais. E aí há quem possa pensar, mas pastor, isso não existe. Existe, irmãos. Pessoas que vivem na prática do pecado, que isso já não fere mais, já não mexe mais com ele. E o crente que não tem esse impacto do pecado em sua vida, não se incomoda com o pecado na sua vida, alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errada. Então eu preciso reconhecer. Eu preciso saber que o que eu estou fazendo ou o que eu fiz é errado diante do Senhor. Se não houver esse reconhecimento, irmãos, dificilmente haverá confissão. Dificilmente haverá arrependimento. E dificilmente haverá abandono desse pecado. Acaba se tornando um pecado de estimação. Pecado de estimação. E a questão da confissão do pecado, né? Confessar pecado. É você reconhecer que você pecou. Quando eu digo, irmãos, que a gente acaba vendo de tudo, às vezes, no campo espiritual, e é verdade quando o assunto é pecado. E eu estava lá no estudo aqui, me lembrei de um dos nossos encontros de casais, e o pastor Pedrão foi o preletor. E aí nós estávamos lá num momento de descontração, conversando, e ele falando de um atendimento que ele fez no gabinete dele, de um rapaz casado, que foi conversar com ele no gabinete e falar que estava em adultério. E aí sentou, né, quem conhece o pastor Pedrão, aquela voz grossa dele, aquele jeitão todo articulado que ele tem de falar, e ele falando, ele contando, irmãos, como não foi essa conversa. E ele só ouvindo, o rapaz falando, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, que eu estou assim, que eu estou assado, que eu estou não sei o quê, piriri, papapá, papapá, papapá. E ele ouvindo. E aí, no final da história, o pastor Pedrão falou que deu uma lapada nas pernas dele. Por que deu uma lapada, irmãos? Porque, no contexto geral, ele foi comunicar ao pastor Pedrão que estava vivendo em adultério. Ou seja, ele não foi confessar o seu pecado. Ele não foi arrependido do que estava fazendo. E na brincadeira do pastor Pedrão, ele usou a seguinte frase: faltou só ele me pedir a bênção.
sobre o que ele estava praticando. Parece engraçado, né, irmãos? Mas é verídico isso. É verídico isso, irmãos. Pessoas que estão convivendo com o pecado e têm tentado trazer essa ideia de pecado como que se isso não fosse pecado. Não reconhece como pecado, irmãos. Ainda acha que está fazendo a coisa certa, ainda acha que está agindo da maneira certa. Isso é triste demais, irmãos. Isso é triste demais. Pecado é pecado. E pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus. Pecado é tudo aquilo que transgride a palavra de Deus. E o pecado, como eu disse, irmãos, ele traz consigo as suas consequências. Mas em meio a tudo isso aqui, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E a gente começa a perguntar, mas como assim Davi fez tudo isso e ainda teve esse título de um homem segundo o coração de Deus? Davi tinha um diferencial, irmãos. Davi tinha um diferencial. Embora ele fosse rei, quando ele é confrontado por Natã, o seu comportamento começa a mostrar quem ele era e começa também a nos ensinar acerca de como nós devemos ser. Ele não passa a culpa para ninguém. Ele não diz que a culpa foi de A ou foi de B. Vale ressaltar também que essa questão de passar a culpa, né, isso é desde os primórdios, né, desde Adão e Eva. Lembra da história de Adão e Eva? Quando o Senhor vem na virada do dia, a mulher diz que foi a serpente. E o homem diz que foi a mulher. E não assume, irmãos, não abraça, não adere, não reconhece que errou, não reconhece o seu pecado. Transferência de culpa, mas Davi não é assim, irmãos. Davi não é assim. Davi tem uma postura totalmente diferente, irmãos. Quando ele é confrontado com Natã, é uma história bonita, até se você puder ler depois. Bonita, assim, no bom sentido da prosa, né? Não pelo fato em si. Mas quando ele começa, irmãos, a perceber o que ele fizera, ele não coloca a culpa em ninguém. Ele poderia ter colocado. Ele poderia ter falado, mas por que aquela mulher estava ali, no meu campo de visão, naquela hora, naquele lugar? Ele poderia ter falado isso. E às vezes nós somos assim, irmãos. Estamos sempre buscando desculpa, sempre buscando, passando a responsabilidade dos nossos erros para outras pessoas. Sempre tentando buscar ou encontrar um culpado para os nossos pecados. Mas Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele não era assim, porque ele agia diferente, irmãos. Ele reconhecia, era do tipo que, quando confrontado, ele matou no peito e falou, errei, pequei. Foi eu quem errou. Foi eu quem pecou. E às vezes nós temos essa dificuldade, irmãos, de reconhecer que pecamos, de reconhecer que nós erramos, de reconhecer que estamos errados diante do Senhor. Mas Davi não, Davi age diferente, irmãos. E ele não para por aí não, irmãos. Ele reconhece que ele é um pecador, se não precisa abrir. Lá em Salmos capítulo 6, versículo 2, ele começa dizendo assim, ó Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto o quê? Debilitado, eu me sinto fraco. Eu não fui vigilante. Agora eu estou fraco. Quando ele estava em crise, irmãos, quando Davi não estava num dia muito legal, lá no Salmo 102, versículo 9, ele vai dizer que ele bebia as próprias lágrimas. É a expressão que ele usa de beber as próprias lágrimas. Quando ele estava abatido, irmãos, quando ele não estava muito bem, Salmo 142, versículo 3, vai dizer assim, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces minhas veredas. Ou seja, ele sempre recorria ao Senhor. Quando ele estava em solidão, irmão, Salmo 102, versículo 6, ele vai dizer que ele era como um pelicano no deserto. Quando ele se sentia sozinho, irmãos. Quando ele estava lá em suas crises, né, de inferioridade, se achando desprezível. Salmo 131, versículo 12,
ele vai dizer que ele era como um barro ou um vaso quebrado, irmãos. Quando ele se sentia só, Salmo 102, versículo 7, ele diz que ele era como um passarinho no deserto. Ou seja, ele sempre recorria ao Senhor. Salmo 142, versículo 2, vai dizer assim: derramo perante ele a minha queixa, ou seja, eu coloco-me diante do Senhor. E isso fazia dele ser um homem segundo o coração de Deus. Isso fazia dele ser diferente, irmãos. Ele não guardava nada com ele. Se ele estava feliz, ele louvava ao Senhor. Se ele estava triste, ele ia até o Senhor. Era isso que ele fazia, era dessa maneira que ele se colocava diante do Senhor. E essa, irmãos, esse comportamento dele agradava em muito ao Senhor. Por quê? Porque Davi era autêntico, irmãos, diante do Senhor. Ele não fantasiava nada. Ele não mascarava nada, ele não encenava nada, irmãos. Ele não maquiava nada. Quando estava triste, Senhor, estou triste. Quando estava bem, Senhor, estou bem. Quando estava batido, minha alma está abatida, Senhor. Quando estava triste, minha alma está triste, Senhor. Era assim que ele era, irmãos. E quando o assunto é pecado, ele reconhece seu pecado, irmãos. Ele confessa o seu pecado, ele se arrepende do seu pecado, ele abandona o seu pecado. Mas teve um preço a ser pago. Teve um preço muito pesado e muito caro a ser pago. E é contra essas coisas, irmãos, que a palavra de Deus nos adverte. É por conta de tudo isso que ele passou, que a palavra de Deus vai mostrar para nós que nós não precisamos passar por estas mesmas coisas. Nós não precisamos viver o que ele viveu. Nós não precisamos sentir na pele o que ele sentiu. Em primeiro lugar, se formos vigilantes, irmãos, se observarmos a palavra de Deus e seus mandamentos, os estatutos da palavra de Deus e colocarmos em prática no nosso viver diário. E se porventura cair, se porventura pecar, reconhecer que eu estou em pecado, confessando, irmãos, o pecado, não guardando, não armazenando, não levando para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Concluindo, irmãos, a nossa reflexão nesta noite, o alto preço do pecado, como nós podemos evitar? Como nós podemos fazer com que essas coisas não cheguem até a nossa casa? Lembrando sempre que todos nós somos passivos a pecar, todos, sem exceção. Lembrando também que nós jamais devemos pensar que nós estamos por cima. Precisamos estar em sintonia com o Senhor. E é no vale, às vezes, que o Senhor nos faz estar em sintonia maior e melhor com Ele. É no vale que, às vezes, somos mais vigilantes. É no vale que, às vezes, nós somos mais prudentes. E é no vale que, às vezes, também somos mais cautelosos. Não que o Senhor não queira nos colocar em bom lugar, não é isso. Mas o comparativo que eu fiz aqui foi que no vale foi um tempo em que Davi estava sendo mais vigilante e mais cuidadoso. E talvez seja nessa condição espiritual que o Senhor deseja nos encontrar, para que possamos ser mais vigilantes. E é necessário também reconhecer, irmãos, o nosso pecado. O pecado precisa gerar na vida do crente certa inquietação. Precisa incomodar, irmãos. Se o pecado não está incomodando, se o pecado está em seu coração, se a prática do pecado não está lhe incomodando, como crente, alguma coisa está errada, irmãos. Porque se você não reconhece o pecado, se nós não conhecemos o nosso pecado, dificilmente nós iremos nos arrepender. E dificilmente nós iremos abandonar o pecado. Dificilmente nós iremos confessar o pecado. Mas lembre-se, o pecado traz consigo o seu preço, as suas consequências. E a Bíblia, a palavra de Deus, está aqui. Volto a dizer, nós não precisamos passar por isso. Portanto, irmãos, que a graça de Deus esteja conosco, sobre nós, sobre as nossas vidas, no que depender de nós em relação à nossa casa. Em relação à nossa casa, no que depender de nós, que o Senhor ache graça em nós
em nos encontrar de maneira vigilante, e se porventura pecarmos, que venhamos reconhecer o nosso pecado e não nos associarmos a ele, para que não venhamos experimentar amarguras, como foi na casa de Davi. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus esses momentos preciosos de oração, de estudo da sua palavra. Curve a sua fronte diante do Senhor. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso, no lugar que Ele mesmo diz, casa de oração. Senhor, louvamos-te por essa grande oportunidade de estarmos aqui juntos. Também te louvamos por aqueles que nos acompanham pela internet. Abençoa-os também. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, continue sendo praticada no nosso viver diário, Senhor. Ajuda-nos a vencer nossas falhas, nossos pecados e andar numa vida reta, santa na tua presença. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Abençoa esses irmãos e irmãs. Pedimos também que nos leve em paz para os nossos lares. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos.